Alô? Hoje nós teremos os modelos fruto das descobertas da época. O átomo constitui toda a matéria. Mas como é que é feito o átomo? Pois é, com a descoberta sob baixa pressão de um raio que parte do cátodo, chamado catódico, que depois, pela massa e pelo valor da carga, foi chamado de elétron, o tal raio catódico do tubo de Crookes, e com a descoberta dos raios anódicos, que aparentemente vêm do núcleo, que são, na verdade, cátions do gás residual, ao qual Rutherford chamou de próton. Com a descoberta do próton positivo e do elétron negativo, Thomson foi prêmio Nobel em 1906, fazendo a seguinte proposta: aproveitando as descobertas dos raios catódicos negativos e os raios anódicos positivos, ele sugeriu que o átomo constituinte de toda a matéria tivesse um núcleo feito pelos prótons, núcleo positivo, e que os elétrons seriam como que passas grudadas no núcleo. Então, esse modelo, aproveitando as descobertas da época, foi conhecido como pudim com passas. O pudim seria o núcleo e as passas seriam os elétrons. Muito bem. A descoberta do nêutron, que é mais um integrante do núcleo, foi feita por Chadwick em 1932. A descoberta do nêutron completa para a época, porque veremos novas pesquisas e veremos que tem outras partículas no núcleo. Mas para a época, completou o núcleo, chamado núcleo do átomo. É de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo. O átomo tem o seu núcleo, que é de 10.000 a 100.000 vezes menor. Possui toda a massa do átomo, porque no núcleo estão os prótons e, com a descoberta do nêutron, que são as partículas pesadas. Só não é toda a massa do átomo, porque os elétrons, apesar de ter massa pequena, também possuem massa. Bem, o núcleo possui quase toda a massa do átomo e toda a carga positiva. A carga positiva só tem no núcleo. Agora, como é que convivem estas partículas num espaço tão reduzido? Respondem ao confinamento com elevadíssimas velocidades. Os núcleos, que são as partículas do núcleo, os prótons e nêutrons, eles percorrem o núcleo de um lado para o outro a uma velocidade de 64.000 quilômetros por segundo. Quando os núcleos estão próximos, eles têm força repulsiva, se afastam. E quando estão longe, têm forças atrativas. Então, o núcleo é imensamente dinâmico. Os núcleos percorrem o núcleo de um lado para o outro a uma velocidade de 64.000 km por segundo. Muito bem, a força atrativa quando se afastam e repulsiva quando estão próximos. Bem, a experiência de Rutherford, aquela de bombardear uma placa de ouro com partículas alfa, fez com que a maioria das partículas passasse direto, que não oferecendo resistência. Seria o caso desse exemplo, onde as partículas alfas seriam perpendiculares ao átomo. As partículas alfa vão passar por onde? Vão passar por onde não tem nada. Essa travessia tranquila fez com que fosse sugerido por Rutherford, e lhe deu o prêmio Nobel em 1908, foi oferecido a ideia de um sistema planetário.
o núcleo com prótons e nêutrons, com a posterior descoberta por Chadwick do nêutron, os prótons positivos e nêutrons ficam no núcleo, que é 10.000 vezes menor do que o átomo todo. Seria como se fosse o Sol, uma estrela. E a esta estrela orbitam planetas. A eletrosfera, com os elétrons, seriam os planetas. Esse sistema, você já viu inúmeras vezes, é o símbolo da eletrônica. É o núcleo denso e os elétrons girando como se fossem planetas em torno do Sol. Só que a uma velocidade extraordinária. Sempre que uma partícula é confinada, responde com alta velocidade. Foi o que nós acabamos de ver com os núcleos. Eles estão confinadíssimos, então eles estão a uma velocidade altíssima. Sempre que uma partícula é confinada, responde com alta velocidade. Os elétrons, aqui fora, são ligados ao núcleo por forças elétricas contrárias, girando em torno do núcleo a 960 km por segundo. Se o elétron estivesse com menos velocidade, claro, ele seria atraído e neutralizaria com um próton. Bom, esta elevadíssima velocidade faz com que o átomo pareça uma esfera rígida. A velocidade extraordinária faz com que esteja em toda parte. É como se fosse uma hélice numa velocidade extraordinária. Se a hélice está em toda parte, qual é o efeito? O efeito de uma situação sólida. O átomo nos parece sólido justamente devido à altíssima velocidade do elétron. Realmente, meu amigo, o átomo microscopicamente é muito dinâmico. Não tem nada parado. O átomo é macroscopicamente, aparentemente estático, microscopicamente ativo. Tote ao seu dispor.